Este programa tem o apoio de Seiko Astron. O tempo não espera por ninguém, mas o Seiko Astron acompanha-o onde quer que vá. Com precisão atómica, 1 segundo a cada 100 mil anos, sem necessidade de mudança de bateria e apenas alimentado por energia luminosa, ajusta-se a qualquer fuso horário. Seiko Astron, o primeiro relógio GPS solar do mundo no seu pulso. Esta é a história do dia da Rádio Observador. Uma gafe de Sebastião Bugalho ou um recuo do PSD? Parece-me que faz sentido e que é proporcional que o PSD chame à Assembleia da República, em sede de comissão parlamentar, os governantes que tiveram responsabilidades relacionadas com este processo e a ausência de informação sobre a população do país estrangeira nacional durante estes anos. Nos finais de junho, o novo vice-presidente do PSD e novo porta-voz do partido dava uma conferência de imprensa sobre os números da população divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística e sobre o que isso revelaria do aumento descontrolado da imigração durante os governos do Partido Socialista. Sebastião Bugalho leu a declaração que tinha para ler e, quando começou a responder às perguntas dos jornalistas, deu a notícia que foi divulgada em vários órgãos de comunicação social. O PSD prometia ouvir na Assembleia da República ex-ministros do PS. O impacto do aumento populacional é absolutamente transversal do ponto de vista das áreas setoriais da governação, portanto, certamente não só chamaremos um ex-governante. Incluindo o ex-ministro da Administração Interna e atual líder do Partido Socialista. O atual secretário-geral do Partido Socialista tem, evidentemente, responsabilidades, não só na extinção do CEF, como pelo facto de ter sido titular da pasta da Administração Interna. Portanto, parece-me natural que José Luís Carneiro seja chamado a esse esclarecimento. Mas 10 dias depois a história parece ter sido mal contada. Hoje eu vou falar com o editor de política do Observador, o Rui Pedro Antunes, porque afinal não há ex-ministros nem secretários de Estado na lista de audições apresentada pelo PSD e pelo CDS. E das duas uma, ou o PSD recuou ou o porta-voz do partido falou mais do que devia. Vamos tentar perceber qual das duas hipóteses é mais provável. Eu sou o Pedro Benevides e esta é a história do dia de quinta-feira, 9 de julho. Olá, Rui Pedro. Olá, Pedro. Leva-nos aqui ao dia 29 de junho de 2026. Houve uma conferência de imprensa. O que é que foi anunciado nessa conferência de imprensa? Olha, o porta-voz do PSD, Sebastião Bugalho, que é também vice-presidente, falava pela primeira vez nessa qualidade e anunciou que o Partido Social Democrata ia chamar ao Parlamento vários responsáveis por aquilo que teria sido um apagão ou uma não atualização dos números da população imigrante em Portugal, o que novos dados do INE tinham vindo a demonstrar que durante alguns anos isso não estava atualizado. Ou seja, estamos a falar da divulgação dos dados do Instituto Nacional de Estatística que nos deram a surpresa a todos de que Portugal tinha passado de cerca de 10 milhões de habitantes para 11 milhões e cerca de 400 mil, por aí. Sim, e mais do que isso, a população imigrante ser muito superior ao que era esperado, mas acima de tudo porque isso alterava por completo aquilo que era a dimensão e também os dados económicos que depois advêm, por exemplo, o PIB per capita, etc., e responsabilizava o Partido Socialista por isso. Portanto, basicamente o Instituto Nacional de Estatística revê os dados da população portuguesa e o PSD responsabiliza o Partido Socialista, que estava no governo antes, pela entrada de um excesso de imigrantes que não estaria, enfim, contabilizada, não estava a aparecer nas estatísticas, é isso? Exatamente, é exatamente isso que sintetizaste. E então, Sebastião Bugalho critica o Partido Socialista por ter feito e depois diz que vão chamar uma série de pessoas ao Parlamento para serem ouvidas em sede de comissão parlamentar para responder a essas questões e diz ele que, por exemplo, quer perceber se o então Governo em funções agiu em conhecimento ou sem conhecimento deste aumento populacional que era tornado público agora, políticas públicas desse Governo é que foram projetadas ou condicionadas por esse aumento, o que é que fizeram ou não fizeram, se sabiam ou se não sabiam. Sem se, nessa primeira declaração que faz, do púlpito,
Ele tinha o busto de Sá Carneiro atrás, a bandeira da Europa, a bandeira de Portugal, uma pose bastante institucional na sede do PSD na São Caetano à Lapa. Não avançou logo que tipo de pessoas é que ia chamar. O que é que aconteceu? Naturalmente, nas primeiras perguntas dos jornalistas, essas questões foram colocadas logo a seguir. E aí é a segunda parte, porque quando lhe perguntam quem é que vai chamar, Sebastião Bugalho diz logo que vão ser os governantes que tiveram responsabilidades relacionadas com este processo. Portanto, diz logo que são ex-ministros do PS que vão ser chamados ao Parlamento. Ou seja, não há dúvidas de que ele fala de ex-governantes, portanto, pessoas que tinham responsabilidades políticas, e fala do anterior governo. Portanto, a lógica de que seriam ministros, ele não fala de ministros especificamente, ele fala de ex-governantes, não é? Exatamente, poderiam ser secretários de Estado. O que é que aí podia ter essa latitude? Isso é uma interpretação jornalística um bocadinho... Exatamente, mas acontece que o próprio, já pedimos lá ir, mas eu vou já lá, que é o próprio PSD publicou no seu site um título que não difere muito da agência Lusa sobre essa intervenção, a dizer PSD quer ouvir ex-ministros do PS sobre dados demográficos revelados pelo INE, ou seja, é a própria comunicação do PSD a assumir que aquela era a mensagem que o PSD queria passar naquele dia. Ou seja, no dia 29 de junho, através dessa conferência de imprensa, ficava claro, até pelo órgão oficial do Partido Social Democrata online, que o PSD queria chamar ex-ministros do PS para falar sobre o aumento da imigração, sobre estes números que tinham sido revelados pelo Instituto Nacional de Estatística. Com uma nuance, Pedro, ainda por cima, que é, Sebastião Bugalho dizia, não será só um, porque como são áreas transversais, vai ser mais do que um. E depois perguntaram-lhe diretamente, então José Luís Carneiro? E Sebastião Bugalho disse, é natural, tendo ele tido responsabilidades na extinção do CEF, a pasta que teve, até como secretário de Estado das Comunidades, que indiretamente a rede consular, Sebastião Bugalho fez essa ligação, José Luís Carneiro seria chamado de forma natural. Claro que depois ele colocava o ónus da calendarização e também do anúncio mais para a frente dessas pessoas propriamente ditas ao grupo parlamentar do PSD. Neste caso, ele até disse ao Dr. Hugo Soares, que é o líder parlamentar, mas deixava logo em aberto esta possibilidade. Ainda lhe perguntaram de António Costa, ao que ele disse, não, foi mais cauteloso, disse que não era uma porta que estivesse aberta, mas também não estava fechada, não ia trancar já, isso a seu tempo. Mas não havia dúvidas sobre essa questão principal, que era o PSD ia chamar ao Parlamento responsáveis do PS, inclusivamente o seu líder, para os que se prestassem contas sobre isto que tinha acontecido. E era esta a ideia, e foi durante 9 dias. Ficou no dia 29 de junho. Precisamente. Entretanto, estamos hoje, dia 9 de julho. Porquê é que nós estamos a falar disto? Olha, porque de facto nós andámos a perguntar em várias ocasiões quem é que seriam as pessoas que de facto iam ser chamadas. E pelo meio cruzámos-nos com a ideia que existia no grupo parlamentar de que não iam ser chamados ex-ministros. Ou seja, que a ideia nunca foi chamar propriamente os tutelares das pastas, mas direções intermédias, instituições que tinham responsabilidade nestes números, se quisermos, uma responsabilidade já mais técnica. Ou seja, não eram ministros propriamente, nem secretários de Estado, eram dirigentes de instituições que lidam diretamente com estas matérias. Sim, e que estariam responsáveis por fazer esse levantamento e essa atualização de dados. Claro que havia sempre a responsabilidade da tutela, mas o que essa fonte do grupo parlamentar do PSD nos diz é, mas a responsabilidade política nós já sabemos quem é dos ministros, portanto não vale a pena chamá-los para dizer o que nós já sabemos. Aí já os condenamos. São os responsáveis políticos por isto. Agora é preciso ver se houve aí uma maior negligência, alguma falha técnica a nível das estruturas intermédias. Claro que essa mesma fonte, para não contraditar totalmente o que tinha dito Sebastião Bugalho, porque isto também é política, portanto vive muito de retórica, diz que, bem, no limite, se quisermos, podemos chamar os ministros. Ou seja, não diz, eles não vão ser chamados nunca. Mas não era todo esse o plano inicial. Não está previsto. De certeza que no primeiro requerimento que vai ser entregue no Parlamento, que há de ser agora nos próximos dias, não vai estar nenhum nome de ex-ministro ou ex-secretário de Estado, a menos que seja um ex-ministro ou secretário de Estado que tutela uma dessas instituições que no passado tenha sido governante. Isso poderia acontecer no limite, mas também não me parece que seja o caso. E, portanto, fica absolutamente claro que nunca foi esta a intenção. E
isso parece ficar mais claro agora do que propriamente um recuo, que era uma outra possibilidade, que era ter sido uma coisa há 9 dias e agora o grupo parlamentar, por qualquer razão, ter recuado. Então, fiquei na dúvida, porque é que no dia 29 de junho, nessa conferência de imprensa, Sebastião Bugalho entrou com essa garantia de que iam ser chamados ex-governantes e que depois foi interpretado amplamente por ex-ministros. Sim, eu acho que nem dá só o facto de aparecer no site do PSD dá para perceber que não é uma interpretação abusiva dos jornalistas, mas mais do que isso, nós não precisamos que o PSD nos diga que estamos a ler mal a notícia, portanto, olha... Não, e já agora não é uma questão de validação jornalística, claro. Não é o PSD obviamente que vai fazer validação jornalística, mas nós sabemos muitas vezes que claro. Determinados responsáveis políticos perante determinados factos, e não só políticos, e não só, muitas vezes responsabilizam os jornalistas pela interpretação que fizeram das coisas. Neste caso, o próprio PSD fez a mesma interpretação, é só por uma questão precisamente, e a comunicação do PSD, ou seja, foi o que eles quiseram comunicar nos canais próprios. E, portanto, é muito estranho que nessa altura não tenha sido logo feita uma correção do tiro. Onde é que isto ganha mais relevância? É porque, de facto, a introdução de uma figura nova, creio que desde os tempos de Marco António Costa que o PSD não tinha um porta-voz, foi tudo sempre feito com o pressuposto de um alinhamento total e coordenação total, quer entre o Governo, o grupo parlamentar do PSD, em particular o seu líder Hugo Soares, e o porta-voz Sebastião Bugalho, e aqui naturalmente que se identifica uma falha na cadeia que, pela forma como cada uma das partes foi assumindo esta questão, sendo que Sebastião Bugalho não se pronunciou sobre isto, fica, neste caso, o ónus da falha do lado do Sebastião Bugalho, porque as fontes do grupo parlamentar garantem que a ideia nunca foi aquela que o porta-voz acabou por vender, se me permites a expressão, quando fez aquela conferência de imprensa ao país no tal dia 29 de junho. Rui, tu, não revelando obviamente as tuas fontes, nem conteúdo de conversas que estão em off e portanto não podem ser reveladas, eu imagino que tu tenhas passado pelo menos as últimas horas antes desta conversa a falar com muita gente, sobretudo do Partido Social Democrata, muita gente envolvida nesta história direta ou indiretamente. Com que ideia é que tu ficaste? Houve aqui um excesso de intervenção de quem tinha um microfone e estava num púlpito? Houve um certo recuo por parte do PSD? O que é que se passou? Olha, desde logo, aqui sem dúvida nenhuma que a falha direta tem que ser imputada a Sebastião Bugalho, tendo em conta a versão dos factos que temos neste momento. Porquê? Ele disse aquilo e agora vai ser contraditado pelos factos, ou seja, ele anunciou uma coisa que não vai acontecer. Claro que poderia haver aqui algum sinal de recuo e que o ONU não tivesse nele. Onde é que esse sinal podia acontecer? É o facto de não terem logo acorrido a emendar o tiro. A desmentir ou a corrigir ou a fazer uma segunda... Isso abona a favor de Sebastião Bugalho, porque quem tem responsabilidade disto no grupo parlamentar só ao fim de 9 dias é que vem dizer que afinal os ministros não vêm. E não vem dizer em ONU, não vai dar uma conferência de imprensa a dizer, ou seja, só para as pessoas terem esta noção, Sebastião Bugalho faz um anúncio, o PSD replica esse anúncio, 9 dias depois estamos a falar disto com fontes da bancada a dizer não, mas isso nunca esteve previsto. E portanto, a única hipótese que existe aqui é alguém dentro daquilo que é a estrutura de poder e de controle da informação do PSD, controle no sentido de agilizar a maneira como a informação sai, ter validado a Sebastião Bugalho ter dito aquilo. Mas aí, se o próprio não o disser, o que está válido é que aquilo que ele disse não correspondia ao que na verdade vai acontecer, porque os ex-ministros não vão ser chamados. Assim, no limite, Pedro, vamos ver. Porque é que o grupo parlamentar não exclui totalmente vir a chamar? Vamos imaginar que um antigo diretor do CEF aponta o dedo a um ex-ministro do PS. Claro. Provavelmente vão ter que chamá-lo a seguir. A questão é que o sentido... O problema de responsabilidades direto não está nos ministros ou nos ex-ministros, está noutras frentes, e isso pode implicar depois, no decorrer do processo, que venham a ser chamadas outras personalidades, mas não é esse o objetivo inicial, aparentemente. Precisamente, e tu falavas das fontes, Pedro, e também falavas disto aqui antes de começarmos a conversa, que há uma fonte que diz, se Sebastião Bugalho tivesse parado no momento em que
acaba a declaração, não tinha, na verdade, ido para fora de pé sobre quem se seria chamado ou não. É na fase das perguntas, e nós somos jornalistas, temos que até, de alguma forma, elogiar os políticos que respondem às questões, mas foi nessa fase que ele acabou por falar de José Luís Carneiro, dos ex-ministros, e, portanto, foi aí que acabou por ir mais à frente, porque se tivesse dito, olha, eu agora não vou dizer nenhum nome, porque quem vai anunciá-lo é o grupo parlamentar. Portanto, foi aí que ele deu a notícia que, entretanto, agora não se confirma. Exatamente, dos ex-ministros. Ele pode, de facto, ter sido enganado. Ele, enquanto não o disser, não é isso que é válido. E, de qualquer das formas, mesmo que no meio da coordenação da comunicação do PSD isso tenha acontecido ali algum telefone estragado, na verdade é ele o porta-voz, deu a cara, e, portanto, é ele que tem que ser imputada esta falha, e no futuro, das duas, uma, ou tem mais cuidado no momento em que fala, se não tiver essa informação, ou se tinha a informação, tem enfim, que defender a sua própria honra e dizer, eu por acaso era esta a informação que tinha, mas eu percebo que esteja, mesmo que isso tivesse acontecido, e nós não sabemos, essa parte da história que nos falta aqui a ligação, ele estava um bocadinho, o que é que ele ia dizer? Ia dizer que foi enganado por um membro do governo? Foi enganado por alguém que lidera a bancada parlamentar? Sobre o próprio partido. Portanto, ele, na verdade, também não tem ali, não há uma boa saída desta história. E, na verdade, vamos ver depois quais são os nomes que o PSD vai escolher, mas acaba, de alguma forma, tinha sido até elogiada essa estreia de Sebastião Bugalho nessa primeira intervenção. Depois, nessa semana, também deu uma entrevista na RTP ao Vítor Gonçalves e acabou por também defender bem o PSD na questão das casas vazias de Grândola contra José Luís Carneiro. Agora percebe-se que essa semana pode não ter corrido tão bem como parecia, porque este tiro dado ao PS, que era em força, era um ataque até bastante violento, porque quis chamar o líder de um partido adversário ao Parlamento para se justificar dos tempos em que era governante, afinal não vai acontecer. E, portanto, aqui acabou por ser a imagem do porta-voz que acabou por sair chamuscada. Rui, obrigado. Obrigado, Pedro. Eu conversei com o editor de política do Observador sobre esta história de um anúncio público que não se concretizou. Ao final do dia de ontem, já depois de instalada a confusão, os partidos do governo entravam com o requerimento para as audições, onde se confirmam duas coisas. Não há ministros nem secretários de Estado na lista, ou seja, não há ex-governantes, mas há um parágrafo que protege as declarações de Sebastião Bugalho quando se admite, numa fase posterior, ouvir responsáveis políticos governativos, ou seja, uma versão diluída de ex-governantes. Esta foi a história do dia, a sonoplastia do Tomás Ferreira, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Pedro Benevides. Até amanhã.